Bom dia a todos. Muito obrigado por esta oportunidade. Em nome do Sr. Doutor do ISCTE, gostaria de cumprimentar a audiência e de cumprimentar os elementos da mesa, em particular o Sr. General Costa Lourenço e todos os presentes, e, enfim, ser apenas uma breve consideração prévia, sem demorar o andamento dos trabalhos, para expressar a grande satisfação que o ISCTE tem em ser a casa que recebe esta conferência e este tema, que naturalmente muito nos honra e que vem muito na tradição da própria gênese, digamos, do 25 de Abril. É um momento marcante para a história de Portugal e, efetivamente, o ISCTE teve a sua origem pouco antes do 25 de Abril e teve uma vivência muito grande dos acontecimentos. Eu, nessa altura, era estudante aqui, eu cheguei em 75, da província, e recordo-me bastante de toda a forma como o ISCTE se envolveu, e a própria história do ISCTE é muito marcada, de facto, pela profunda transformação que toda a sociedade portuguesa viria também a sofrer. Naturalmente, muitos dos valores do 25 de Abril são também valores que a escola tem perfilhado ao longo deste tempo, e o nosso desenvolvimento, de facto, está estreitamente relacionado. Naturalmente, como instituição do ensino superior que procura focar-se na investigação, o ISCTE, e na internacionalização, o ISCTE tem sido, digamos, o palco de muitos trabalhos, da apresentação de muitos trabalhos e de muitos estudos, nas perspectivas que de facto marcam a nossa escola, e que são essencialmente as três grandes áreas das ciências sociais, incluindo naturalmente a perspectiva histórica, das áreas mais tecnológicas e da ciência de gestão, e portanto temos procurado ser pioneiros e ser divulgadores e trabalhar profundamente o conhecimento em todas estas áreas, e digamos, estes espaços, que eu julgo que são espaços agradáveis que nós temos, os nossos auditórios, têm sido o local onde os mais diversos temas têm sido apresentados, quer desde estudos sobre a sociedade portuguesa, como recentemente um estudo que teve uma grande visibilidade sobre um tema muito atual, que é o tema da corrupção, até, digamos, uma série de outros estudos, como por exemplo sobre a economia do conhecimento e sobre os trabalhadores intelectuais. Também uma conferência que estamos a organizar, que também é muito importante nesta área e que também tem muito a ver com a cidadania, que é uma conferência sobre responsabilidade social e ambiente, chamada Gira 2010, que vai ser em novembro, e, portanto, tudo isto faz parte de um vasto leque de atividades que procuramos desenvolver, e, portanto, gostaria de, mais uma vez, de felicitar os organizadores, em particular, desta iniciativa, e desejar um excelente trabalho ao longo destes 2 dias, em que vamos contar com a presença de numerosos especialistas, quer nacionais, quer internacionais, que efetivamente têm dedicado a atenção que o tema, obviamente, tanto merece, e, naturalmente, em particular, os protagonistas, de que temos aqui um dos representantes mais importantes nesses eventos que, de facto, transformaram Portugal e que tiveram também repercussões não apenas para o ISCTE, mas para a Europa e para o mundo, ainda hoje, claramente, com grave déficit de trabalho e de investigação sobre aquilo que efetivamente se aconteceu e sobre as transformações que se verificaram a seguir. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado. Bom dia a todos e a todos. Estamos a aproximar-nos dos 36 anos do 25 de Abril e durante estes anos o estudo sobre o tema e nomeadamente o ensino tem tido imensas lacunas, e todos nós sabemos, e depois fala-se normalmente que os jovens não conhecem o que foi o processo do 25 de Abril nas suas várias vertentes. A Associação 25 de Abril, que está a fazer o seu 28º aniversário, tem procurado, ao longo da sua existência, difundir o 25 de Abril numa perspectiva de que
é necessário saber-se bem o que era Portugal antes do 25 de Abril para se perceber a razão de ser num ato como foi o 25 de Abril, um ato de ruptura com o regime. Portanto, eu costumo acrescentar, é a melhor maneira de evitar que seja necessário um dia outros fazerem outro 25 de Abril. Ainda que eu pense que cada vez se torna mais necessário fazer um outro 25 de Abril, ainda que com outras armas. Hoje estamos em democracia, não estamos em ditadura, portanto não se podem usar as armas que se usaram no 25 de Abril, têm que se usar as armas que a democracia nos permite. Mas, portanto, neste intento que a Associação tem tido, é preocupação nossa, principalmente nos últimos anos, e talvez isto tenha que ver com o avançar da idade, aproveitar ainda a existência de muitos protagonistas diretos para dar testemunhos, para permitir aos estudiosos, aos historiadores, que depois façam a história tendo os elementos concretos e não seja possível branqueá-la, como muitas vezes acontece, porque aparecem, às vezes, tomadas de posição que não têm nada a ver com a realidade do que se passou. A Associação 25 de Abril promoveu um curso de História Contemporânea para professores de História. Fizemos durante 3 anos vários cursos, fez-se um protocolo com o Ministério da Educação, o curso foi filmado e irá para o site quer do Ministério da Educação, quer da própria Associação 25 de Abril, portanto esperamos que esteja disponível dentro de relativamente pouco tempo. Promovemos também, o ano passado já, juntamente com o Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa da Universidade Nova, o Centro de Rede de Investigação em Antropologia e o Instituto de História Contemporânea do ISCTE, promovemos o colóquio Voz da Revolução, que estamos hoje aqui a fazer a segunda sessão, digamos assim. O do ano passado correu bastante bem, estamos convictos que este, que estamos hoje a iniciar, irá correr igualmente bastante bem. Agora com um tema mais ligado à questão colonial, quer guerra colonial, quer descolonização. Um termo que eu pessoalmente não gosto muito de utilizar isolado, porque uso sempre descolonização / independência, porque a descolonização é o ponto de vista do colonizador, mas do colonizado não houve um processo de independência. E aqui aproveitamos já o trabalho que está a ser feito no âmbito de um outro projeto que vos irá também ser apresentado durante este colóquio, que é um projeto que a Associação 25 de Abril, com 2 dos intervenientes, ou 2 dos aliados, digamos assim, nesta organização do colóquio, que é o Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa da Universidade Nova e o Instituto de História Contemporânea do ISCTE, não com o CRIA aqui, mas com uma nova instituição que é a Fundação Mário Soares, nós lançámos mão, em conjunto, de um novo projeto que é os Militares na Transição para a Democracia. Esperamos também, com esse novo projeto, conseguir recolher testemunhos sobre a intervenção dos militares em 2 processos, quer aqui no que então se chamava a metrópole, que incluía as ilhas adjacentes, como se dizia na altura, hoje as regiões autónomas, quer na parte das então colónias e, portanto, a parte da descolonização / independência. Eu congratulo-me também por essa iniciativa conjunta, onde a Associação tem um papel talvez de aglutinador,
e, ao mesmo tempo, de pôr no terreno os intervenientes diretos em todo o processo. Portanto, quero dizer que, em termos de associação, estamos muito honrados por conseguir esta ligação com a Universidade, com os investigadores. Esperamos que os resultados sejam muito bons e felicito também os organizadores com a associação. Agradeço a todos os que vão intervir. É evidente que, sem a presença de vocês que estão a assistir, isto não teria sentido, ficaria só no papel. Espero que os resultados sejam muito bons. Bom colóquio. Obrigado. Desejava saudar-vos a todos e desejar que este colóquio decorra de acordo com as expectativas. Agradeço ao ISCTE e agradeço a presença do representante do reitor do ISCTE, o professor Paulo Esperança. Saúdo também os outros organizadores e agradeço o apoio dado pelo ISCTE e pela FCT à realização deste colóquio. Não vos demoro mais e espero que o trabalho realmente seja profícuo e de acordo com o interesse de todos. Especialmente agradeço aos que vão participar apresentando resultados do trabalho e da reflexão e, bem assim, digamos, aos moderadores de cada uma das sessões. Muito obrigada. Bom dia a todos, a todas e a todos. De facto, eu também gostaria de agradecer e primeiro cumprimentar a mesa, nomeadamente o Sr. Pró-Reitor e o ISCTE por mais uma vez acolher o Vozes da Revolução, este ano dedicado então à guerra colonial e à descolonização. Obviamente gostaria de agradecer a presença de todos os oradores que compõem os painéis, obviamente, e que de facto vêm aqui fazer as partilhas das suas investigações e de facto desejar, obviamente, que este colóquio traga de facto um contributo científico relevante nas áreas a que se propõe debater e trabalhar. Muito obrigada e então, muito sucintamente. Muito obrigada a todos. Com o Instituto de História Contemporânea, na representação dessa unidade de investigação, antes de mais, gostaria de agradecer um pouco ao jeito que os meus precedentes fizeram, e de facto com imenso interesse, com imenso gosto e com o orgulho científico que é devido a este tipo de organizações que vemos este projeto acontecer e muito particularmente as Vozes da Revolução, cuja organização, por parte do Instituto de História Contemporânea, pertenceu à professora Maria Inácia Rezola e, portanto, isso também o agradecimento da direção do Instituto de História Contemporânea que represento. Sem dúvida nenhuma que estamos perante um projeto que é globalmente muito valorizado pela forma como tem sido coordenado e, sobretudo, pela forma como tem sido concebido e, de alguma maneira, protagonizado pela Associação 25 de Abril. Eu penso que essa é a primeira palavra que devemos assinalar, quer no que respeita às Vozes da Revolução nesta sua segunda edição, e aproveitando para agradecer a presença de todos os participantes, com especial destaque para os que têm uma intervenção a partilhar connosco, e uma segunda palavra relativamente à Associação 25 de Abril, por cumprir, no fundo, uma missão que, de alguma maneira, poderia, no pensamento de alguns, extrapolar aquilo que seriam as funções de uma associação desta natureza. No que respeita, obviamente, à preservação da memória, à sua valorização, à sua divulgação, e mais do que isso, procurando estar atento e, de alguma maneira, estimular a Academia, associando-se a ela e outras entidades no sentido de prolongar, alargar e desenvolver essa sua missão. Temos colaborado várias vezes com algumas das instituições que estão ligadas a estes projetos. Muito recentemente, esta ligação ao projeto dos militares na transição para a democracia tem algumas especificidades que também cumpre assinalar.
Desta feita, a Associação 25 de Abril desafiou a Academia e a Fundação Mário Soares, a Academia ISCTE e a coordenadora do ISCTE, que cumprimento, está aqui ao meu lado, na parte que cumpre ao ISCTE na realização deste projeto, e o Instituto de História Contemporânea para desenvolver um trabalho de recolha documental e, sobretudo, de recolha oral. Chamo a atenção para esta iniciativa, para este esforço de nos ajudar a construir e a coordenar e saber e contar a história do país que somos e, sobretudo, a história e a memória da cultura histórica e do significado do 25 de Abril através da recuperação da memória oral de muitos dos militares que participaram nesse processo. Não apenas numa perspectiva que tem sido mais trabalhada, da intervenção, do golpe, da revolução, dos grandes movimentos, mas não acrescentando algumas dimensões acerca da qual estamos todos convictos de que nos vão trazer ainda muita informação e uma informação que efetivamente persiste na memória destes intervenientes e que é para nós temos muitíssimo gosto em que eles partilhem esses dados connosco. Em que é que consiste o projeto? O projeto consiste precisamente nessa recolha da memória oral, ou seja, com a ajuda da Associação 25 de Abril, com o apoio, muitas vezes, de natureza técnica e documental da Fundação Mário Soares, convidar um conjunto de militares que estiveram associados a algumas temáticas relacionadas com a Revolução e o processo de transição para a democracia em Portugal. O projeto tem um tempo médio de duração, enfim, perspectivado nesta fase para 3 anos, e conta com a colaboração, como referi, do ISCTE, do Instituto de História Contemporânea, sendo que ao Instituto de História Contemporânea, acerca do qual me tenho por falar, ficaram reservadas algumas temáticas que têm a ver com a Revolução cá dentro de Portugal, digamos assim. A esse propósito, elegemos para esta primeira fase 4 temáticas que nos parecem fundamentais por muitas razões, até pela ausência de memória que, em alguns casos, elas transportam, acerca das quais nos propomos, então, com a ajuda da Associação, convidar esses militares para nos contarem o seu testemunho. A ideia, naturalmente, é conseguir completar esses testemunhos orais com alguma documentação escrita e, sobretudo, naturalmente, com a investigação junto de arquivos públicos particulares que possam ajudar também a esclarecer algumas dessas temáticas. Os temas que escolhemos para esta primeira fase, naturalmente em debate também alargado com os nossos parceiros de projeto, foi precisamente a questão da reforma agrária, a questão das nacionalizações, obviamente que são 2 temáticas que têm que ser equacionadas e enquadradas num processo global que passa pela caracterização do tecido económico e social português e as grandes transformações que é sujeito durante este período. Mas não podemos fazer tudo de uma assentada só e, por isso, para já, concentrar-nos sobretudo na questão das nacionalizações, vista nessa ótica alargada, na questão da reforma agrária. Estes 2 temas estarão a cargo a reforma agrária do professor Fernando Oliveira Batista no que diz respeito à sua coordenação, a preparação das entrevistas, coligindo a informação necessária. O segundo a cargo do professor Brandão de Brito e de mim própria, e depois 2 temas que nos parecem também essenciais. Um tem a ver com a questão do poder e da estrutura de poder também ao nível do MFA, contando com a coordenação da professora Maria Inácia Rezola, e, por fim, a questão das eleições, contando também com o professor André Freire, mais uma contribuição desta casa, para levar a cabo este projeto. A intenção passa também não só pela, no fundo, o elogio, a homenagem, o reconhecimento e a indispensabilidade de contar com esses contributos e com esses testemunhos, mas com tudo o que tem a ver com os desafios da história oral, das problemáticas associadas à arquivística no domínio da história oral, que naturalmente não poderão deixar de estar presentes num projeto desta natureza, e naturalmente que aí recolhemos também as competências técnicas necessárias, e por outro lado a grande preocupação de preservar esta memória em colaboração com a Associação 25 de Abril, mas com a garantia de que estes elementos são, no fundo, preservados e, mais do que isso, passam a estar divulgados e disponibilizados à população em geral. É esse também o propósito, uma vez mais, fazer investigação, dar-nos a todos a satisfação pessoal da profissão que escolhemos, mas é muitíssimo importante que tenhamos esta preocupação não só na preservação desse património, mas fazê-lo acompanhar de um esforço de divulgação. E por isso
Todo este projeto será acompanhado de plataformas digitais e de vários instrumentos de comunicação para dar a conhecer estes resultados e partilhá-los com a comunidade científica e a população em geral. E, portanto, relativamente a cada uma destas temáticas, estamos a trabalhar nesse sentido, conseguir a sua publicação, nem que seja digital, e, obviamente, encontrar um momento de debate, de partilha também com a comunidade académica. Penso que, de uma forma muito sumária, sem querer roubar muito tempo, é esta uma síntese deste projeto, que agradeço uma vez mais, e, Sr. Reitor, se me permite, muito obrigada. Obrigada também. Ora, para terminar esta abertura, cabe-me fazer a apresentação da outra parte, ou do outro ramo deste projeto, cuja iniciativa pertenceu à Associação 25 de Abril, como acabámos de ouvir, e nessa oportunidade de cumprimento está a decorrer aqui no ISCTE, no âmbito do Centro de Estudos de História Contemporânea, um projeto coletivo cujo objetivo específico é estudar a fase final do processo de descolonização portuguesa, aquela que vulgarmente ou habitualmente é designada entre nós por período da descolonização. Pela minha parte, a aceitação do desafio traduziu-se na definição de um projeto centrado num curto lapso de tempo entre um pouco antes do 25 de Abril e a independência de cada um dos países em que o Império Colonial Português então se transformou. Embora, em bom rigor, não seja correto classificar este período como o da descolonização portuguesa, na medida em que o processo descolonizador começa cerca de 2 décadas antes, o facto é que este período corresponde a uma fase decisiva dentro deste processo, que é então que o Estado português reconhece o direito à independência das colónias e assume como política colonial a via das negociações para preparar a descolonização. A especificidade de cada caso nacional levou naturalmente à opção de subdividir a pesquisa em outros tantos casos a estudar, desenvolvidos por investigadores diferentes, em que o fio condutor será o papel dos militares das Forças Armadas Portuguesas. Arrancaram já e ao mesmo tempo os que incidem sobre as colónias em que a luta pela independência assumiu a forma de luta armada e, por isso, tiveram em comum terem sido teatros de guerra. A progressão destes trabalhos, mais ou menos em paralelo, permite-nos avançar em perspectiva comparada, até porque são vários os elementos que se cruzam, como, por exemplo, aqueles que decorrem da posição política comum a alguns dos movimentos nacionalistas face aos representantes do novo poder político em Portugal, ou porque aqui em Lisboa os elementos das estruturas de poder mais relacionados com a descolonização eram os mesmos para todas as colónias, ou ainda porque nas suas comissões de serviço durante este período vários protagonistas militares passavam de um território ultramarino a outra e por aí fora. Por outro lado, a pluralidade de atores envolvidos nestes processos tem-se traduzido em trabalhos com incidência específica sobre alguns deles, mas não ainda numa visão integrada. Podemos constatar esta realidade em diversas historiografias nacionais, cada uma delas, como é lógico, a privilegiar o estudo da sua própria participação. O mesmo se verifica com investigadores de outros países que trabalham a partir das fontes que estão mais próximos, sejam chancelarias, fontes de movimentos nacionalistas ou outras. Nós, beneficiando das pistas proporcionadas pela ligação da Associação 25 de Abril ao projeto, vamos privilegiar a participação dos militares portugueses desde a mobilização inicial que conduziu ao derrubo do Estado Novo até à sua atuação no terreno para concretizar a descolonização até às independências. Trata-se assim, como já ouvimos, de um trabalho com forte componente de história oral a cruzar com fontes de arquivo. E no campo da história oral definiu-se uma categoria específica de depoimentos que é de pessoas que foram testemunhas privilegiadas deste processo, sem, no entanto, salvo uma outra exceção, terem desempenhado um papel de primeiro plano na cena política. Concretamente, trata-se de dar a voz a militares que tiveram acesso privilegiado à informação, se não durante todo o período, pelo menos em relação a certos acontecimentos importantes em que participaram, quase sempre com poder de decisão a nível local, e que por isso não se confundem com o cidadão comum e com a informação que ele tem, pois pelas funções que tiveram que assegurar, estes militares adquiriam uma percepção muito menos fragmentada sobre o que estava em jogo em cada momento. Também, e com relativa autonomia face à produção de resultados analíticos, este projeto terá a outra componente que nos parece importante, que é a da constituição do Arquivo de História Oral, de cujo tratamento já ouvimos para disponibilização pública se encarrega a Fundação Mário Soares. Este virá assim acrescentar-se aos registros gravados importantes para o tema da descolonização, que já existem no Centro de Documentação 25 de Abril, em Coimbra.
O arquivo daquela fundação afigura ser a instituição mais lógica ainda para preservar e divulgar a documentação escrita privativa que os nossos informantes entendam confiar-nos. Quanto aos 7 estudos que serão o resultado final do trabalho dos investigadores, eles inserem-se na história política portuguesa e vão cobrir o envolvimento dos militares nos diversos processos que então se verificaram, como a libertação dos presos políticos, a extinção ou reconversão da polícia política, as conversações com movimentos e partidos, acordos de descolonização, retorno, impacto do contexto internacional, explosão dos movimentos nacionais, etc, etc. Como se percebe por esta rápida enumeração, trata-se de temas que nem sempre se situam apenas dentro da história política, nem pertencem exclusivamente à história portuguesa. Na medida em que tal dependa dos investigadores, a intenção é confrontar os resultados a que formos chegando a partir das nossas fontes, quer com testemunhos diretos, quer com historiografia provenientes de outras paragens. A equipa atualmente é formada por 2 investigadores do centro, a que se juntam outros mais novos, que são estudantes de mestrado e doutoramento no ISCTE, a realizar as respectivas teses. Atualmente fazem parte dela o Dr. Jorge Martins, que está a estudar o caso de Angola, o mestrando Rui Camacho Duarte, que se debruça sobre a Guiné, além de mim própria, que me estou a ocupar do caso de Moçambique. Bom, isto dito, tentamos começar a alimentar o arquivo de História Oral da Fundação Mário Soares no 2º semestre de 2010 e apresentar os 3 primeiros estudos finais a partir de abril de 2011, quanto aos da segunda fase, que vão arrancar no próximo ano letivo. Em suma, e para terminar, em que é que este projeto visa uma abordagem distinta dos trabalhos já existentes? Primeiro, porque se centra na análise de processos coletivos, depois porque se centra na investigação sobre cada espaço local, território a território, e finalmente porque visa proporcionar uma perspectiva global sobre o processo de transição para as independências que não seja observada a partir de Lisboa, mas que resulte da comparação entre os 7 casos singulares. E aqui está, nas suas linhas gerais e no que cabe em 5 ou 6 minutos, apresentado este projeto. Muito obrigada. Dada o crónico deslizar dos horários com que estes colóquios se organizam, a proposta é que demos lugar à mudança dos intervenientes e comecemos já a seguir na próxima sessão. Se a professora...